Mulheres e Sua Voz. Vamos para mais uma aula de hoje do curso de Promotoras Legais Populares Mulheres e Sua Voz. Mas antes, eu quero pedir para você curtir, compartilhar e comentar esse vídeo, para que mais mulheres possam ter acesso a essa informação. A aula de hoje está imperdível e o tema será colorismo. Quem vai falar sobre esse tema é a doutora Dilma Santos. Ela é advogada especialista em direitos. Desejo a todas vocês uma ótima aula. Olá, meninas. Sou Dilma Santos, sou advogada. Agradeço a oportunidade de falar desse tema pouco falado no país, mas de grande importância. Então, agradeço a Janaína Bueno e a Andrinha Gomes, que são as idealizadoras do Mulheres e Sua Voz, pela oportunidade de falar sobre esse assunto. Vamos lá? Trouxe aqui para vocês um pouquinho do meu currículo. Então, eu sou advogada, tenho algumas pós-graduações, sou PLP como vocês, faço algumas palestras, atuo bastante na área da violência contra a mulher, e na minha vida profissional eu trabalho com direito civil e direito previdenciário. Trouxe para vocês algumas definições de dicionário sobre preto, pardo e negro, que faz parte do nosso tema do colorismo. Então, vamos lá. O preto é definido no dicionário como cor acromática que resulta de todas as cores do aspecto solar. Negro, por oposição a todas as cores. A cor preta é a mais escura. O pardo disse de qualquer coisa, pessoa ou animal de pele escura, papel pardo. Quanto ao negro, nós temos que é uma cor mais escura de todas, como pincho, carvão, ou da etnia negra, que não tem luz, ou seja, podemos ver aí que o dicionário traz muitos termos pejorativos em relação a essa cor. Trouxe também a definição do Estatuto de Igualdade Racial, né, que traz aqui a população negra sendo definida como um conjunto de pessoas pretas e pardas que se autodeclaram assim através da pesquisa do IBGE, que é quem faz essa pergunta, e essa autodefinição é feita de acordo com o que você se vê, de como você se vê, né? Trouxe também a opinião do Vini Almeida, que ele é um influenciador do movimento negro, e aí ele fala que ser preto é ter a pele preta, retinta, escura, mas que não todas as pessoas negras são necessariamente pretas, retinta. Ela pode ter uma tonalidade de pele mais clara ou possuir alguns traços negroides, não necessariamente todos. Às vezes é um ou dois traços, vai depender da pessoa, tá? E aí ele fala que, embora ele não goste de usar o termo pardo, é importante reconhecer que as pessoas pardas, elas são negras, tá? Outro ponto que ele entende que é muito importante se falar é que todas as pessoas pretas são negras, mas que o pardo também está dentro dessa questão da raça negra, por conta dessa nossa miscigenação, né? É a própria miscigenação dentro da raça que traz todo esse colorismo que nós temos. Bom, vou dizer para vocês aqui a origem do termo pardo. Ele vem da carta de Pero Vaz Caminha, ele faz parte da história do nosso país, né? Quando Pero Vaz esteve aqui no Brasil pela primeira vez, quando ele chegou, quando ele fala que ele descobriu o Brasil, né? Na carta ao rei de Portugal, ele descreve os índios como pardos, né? Também temos a etimologia da palavra, que diz que deriva do pardus, né? Que é do leopardo no latim. No colorismo, nós temos a forma de diferenciar a cor da pele da pessoa negra, para fazer essa separação da forma como ela será tratada. Esse termo começou a aparecer nas referências bibliográficas em 1980, no texto da Alice Walker, que diz: "Se o presente parece o passado, como será o futuro?". Depois nós temos a escritora Alessandra Debussy, que fala que a mestiçagem fazia parte de um projeto colonial que queria diluir a negritude até que ela desaparecesse. A ideologia do embranquecimento da época, porque se acreditava que o branco era geneticamente superior ao negro. Então, com essa mistura,
As crianças que nascessem dessa mistura branco com preto sairia necessariamente branco, mas como vocês podem ver, nada disso acontece. A gente sabe que está geneticamente comprovado através do DNA que a pessoa branca não é superior à negra geneticamente, porque a miscigenação comprovou isso, os exames de DNA comprovam isso. Então, assim, necessariamente não nascerá crianças brancas da mistura do preto com branco. Ela pode nascer mais clara, ela pode nascer mais escura. Então, é daí que vem esse colorismo, que começa antes da abolição. Criou-se essa questão da pele, do tom de pele mais claro, para se tratar melhor as pessoas de tom mais claro do que as pessoas de tom mais escuro, para evitar, na verdade, que essas etnias se juntassem, né? Essas etnias escravizadas se juntassem e lutassem pela liberdade. A questão aí é dividir para continuar conquistando. Então, como eu estava explicando, tudo isso começou com os donos de escravo, né, antes da abolição. Eles faziam essa competição entre os negros de pele clara e os negros de pele escura para evitar que essas pessoas escravizadas lutassem contra isso. Como eles faziam? Eles davam vantagens para as pessoas, para os negros de pele clara, né, como, por exemplo, trabalhar nas casas, em trabalhos menos que exigissem menos força, né? E os negros de pele escura iam para o serviço mais braçal, que exigia muito mais forças. Eles eram muito mais judiados do que aqueles que estavam dentro da casa. Então, separando esses negros que tinham vantagens, que são os de pele clara, nunca iria se juntar aos negros de pele escura para lutar contra a liberdade. Então, essa é a intenção, dividir para manter as pessoas sob o jugo da escravidão. Só para ilustrar como é que a pessoa, independente de pele clara ou de pele escura, né? Trago aqui um jornal de 1880, na verdade, que vende tanto a pessoa a preta, retinta, como a pessoa mais clara no jornal. Porque as pessoas pretas eram tidas como coisas, elas não eram pessoas, elas não eram cidadãos, eles eram coisas. Então, independente de ter a pele preta, retinta ou a pele de tom mais claro, você era vendido do mesmo jeito. Começando a falar um pouquinho para vocês aqui do período pós-abolição, o Brasil enfrenta aí uma grande dificuldade de mão de obra, né? Os fazendeiros enfrentam essa dificuldade porque os ex-escravizados, é importante dizer esse tema ex-escravizados, porque nós não éramos escravos, nós somos escravizados. Existe uma grande diferença aí que todo mundo precisa começar a entender, porque nós não nascemos escravos, nós fomos escravizados, né? Então, poucos desses escravizados permaneciam nas fazendas, porque eles não queriam trabalhar com aquelas pessoas que judiaram tanto deles, né? E os brancos se recusavam a trabalhar nas fazendas porque alguns negros ainda permaneciam no trabalho e eles não queriam ser vistos pela sociedade, pelas outras pessoas, como se fossem iguais aos negros que estavam ali. Ao mesmo tempo que isso acontece, nós temos aí uma grande crise na Europa, né? E aí foi feito um tratado para que esses imigrantes viessem para o Brasil com toda a mordomia que vocês já sabem. Ganharam terras para trabalhar, muitos benefícios, capacitação para o trabalho, e daí começa mais ainda a nossa miscigenação. É muito importante a gente dizer aqui que a nossa história ela poderia ser muito diferente se tivessem colocado os negros, tivessem contratado aqueles negros ex-escravizados para trabalhar, porque eles já tinham a experiência, eles já sabiam estar no liberta a terra. Qual que era o problema? Óbvio que os fazendeiros não queriam pagar por aquilo que eles tinham de graça há pouquíssimo tempo. Então, eles preferiram contratar essas pessoas que vieram de fora, né? Mas o que estava por trás das intenções era a questão do embranquecimento da população brasileira, porque a brancura de pele naquela época era como se fosse uma posse, como se fosse um título,
né? Então, eu sou branca, eu tenho mais direitos que as outras pessoas, né? E aí também é importante dizer que as vantagens do negro de pele clara, neste momento, continuam, né? Então, aqueles que tinham a pele mais clara, eles eram contratados, eram muito mais contratados do que aqueles de pele escura para continuar trabalhando nas suas casas, nas suas fazendas, né? E aí vale a gente dizer que não mudou muito, né? Continuamos da mesma forma, só que no momento agora escolhendo-se pessoas mais claras para trabalhar nas empresas, em detrimento das mais escuras. Também é importante a gente dizer nesse momento que nada disso foi de forma tranquila, né? Acho que deve ter aí na consciência de vocês que esse colorismo ele foi feito de forma violenta. Só de se criar esses status sociais para diferenciar pessoas de pele mais clara, de pele mais escura lá no período colonial, e isso vem acontecendo até hoje, é imaginável que não foi de forma tranquila. Também a gente tem que pontuar que inicia aí a cultura do domínio do masculino sobre o corpo feminino. E a gente tem que, querendo ou não, gostando ou não da palavra, nós temos que falar da cultura do estupro, né? Porque nós com certeza sabemos que as negras não se deitavam com senhores de engenho por vontade própria na maioria das vezes, né? A gente sabe que a cultura do estupro começou aí, quando os senhores de engenho estupravam suas escravas por serem muito bonitas, né? E desse estupro começou a nascer essas crianças de tom de pele mais claro e de vários tons de pele, né? Também é importante dizer que o colorismo ele é um subproduto do racismo, né? Porque aprofunda cada dia mais essa desigualdade entre as pessoas de pele mais clara e as pessoas de pele mais escura, e também a desigualdade de gênero, né? Uma vez que os homens eles sempre têm muitos mais privilégios do que as mulheres, né? Eles são tratados de forma diferenciada. E aí também é importante dizer que nessa história a mulher preta, ela sempre é mais prejudicada, porque ela é mais prejudicada em questão de gênero e também em questão da cor. Agora eu falo para vocês um pouquinho dessa divisão dos privilégios, né, de alguns historiadores, né? E aí a gente tinha na escala de privilégios os brancos ricos, os brancos pobres, os escravos nascidos no Brasil e os escravos do continente africano. Então esses status, eles continuam sendo utilizados até hoje, né? Nós podemos ver aí o privilégio que os brancos ricos têm, os brancos mesmo pobres, e o restante da população, e principalmente a população retinta. Trago para vocês aqui dados do censo de 2010, onde 47,51% dos brasileiros se declaravam como brancos, 43,42% dos brasileiros se declaravam pardos e 7,52% dos brasileiros se declaravam pretos. Você vai ver que de 2010 para os slides lá na frente, que eu vou falar dos dados de 2022, já teve uma grande alteração que eu acho, entendo que seja uma grande conquista já. Vamos ver aqui nesses slides alguns tons de pele, do mais escuro ao mais claro. Nós temos hoje no Brasil uma paleta de cores de mais de 70 tons de pele, mas independente de ser mais claro, sempre a pessoa vai trazer algum traço negroide. Diante da dificuldade das pessoas se declararem preta, né? Porque quais são as vantagens de se declarar preta? As pessoas entendem que não há vantagens, né? Eu trago aqui para vocês o censo de 2020 e 2021, para se perceber que não há muita diferença entre o preto e o pardo aqui nessa questão, por exemplo, da linha da pobreza, né? Pretos são 34,5% da população que estão na linha da pobreza, pardo 38,4%, ou seja, a grande maioria comparada à população branca nessa linha. Moradia informal, 20,8% dos brancos, 19,7% do preto, 10,1% do pardo. Então, você vê que somando preto e pardo dá muito mais pessoas em moradia informal do que brancos.
Nos cargos de liderança, então, assim, uma diferença gritante. Vocês podem ver que nós temos aí quase 70%, né, 69% dos brancos em cargos de liderança. Pretos, eles nem aparecem no IBGE de 2020 e 2021. Eu posso dizer que hoje nós estamos aí com 0,02% de pretos em cargos de liderança, e os pardos, 29,5%. Os homicídios cometidos a cada 100 mil habitantes, só 11,5% atinge a população branca, 21,9% atinge a população preta e 34,1% atinge a população parda. Então, assim, não há uma grande diferença em se declarar preto ou pardo, até porque depois o IBGE colocará todos no mesmo pacote, porque o preto e o pardo, eles são tratados como pessoas da raça negra. Dando um salto aqui de 2010 para 2022, vocês podem ver que a diferença é bem maior aqui de brasileiros que se autodeclaram pardos. Nós temos aí 45,3%. Diminuiu o número de pessoas que se autodeclaram brancas para 43,5% e aumentou o número de pessoas que se autodeclaram pretas, foi para 10,2%, que quem não lembra era 7%. Então as pessoas já estão entendendo, já estão se colocando mais, se visualizando mais como pessoas pretas. Esse aumento da população que se autodeclara preta, ela se dá por essas questões afirmativas que nós vamos ver agora. O marco inicial é a Conferência de Durban, em 2001, é uma conferência internacional de políticas internacionais para enfrentamento da discriminação racial. Então, ela serviu para avaliar, para identificar essa proporção do racismo, quais são os efeitos dela na população. Esse é o início. Logo em seguida, em 2003, a gente tem a Lei 10.639, que determina que o ensino da cultura afro nas escolas brasileiras, elas seriam obrigatórias. É claro que aqui no Brasil, obrigatório é um pouco complicado, né? Então, demorou 20 anos para essa lei entrar definitivamente, estar na prática, ser colocado em prática. E aí eu posso dizer que Ferraz de Vasconcelos é pioneira nesse processo. Nós somos a primeira cidade, eu sou de Ferraz de Vasconcelos, então nós somos a primeira cidade que colocou, que implantou essa lei e trabalha a cultura afro nas suas escolas. Também temos a Lei 12.288 de 2010, que é o Estatuto da Igualdade Racial, que trouxe medidas de combate ao racismo, que busca reparação para esses danos à população negra, que traz, né, que tenta fazer um pouco de justiça. Continuando nessa linha das autoafirmações para que as pessoas se declarem negras, nós temos a lei de cotas, que garante o acesso a pessoas de baixa renda, pretas, pardas, indígenas, quilombolas e deficientes ao ensino superior. E também a lei 12.990 de 2014, que garantiu o acesso a dessas pessoas com uma reserva de 20% dessas vagas para esse público. Mas a gente tem também aí uma grande disputa, não é bem disputa, como é que a gente pode falar? Nós temos uma grande diferença de opiniões. Por quê? Porque as pessoas negras informam que tem 70 tons de pele, de cor de pele, de mais escuro ou mais claro. Porém, quando chega na hora dos pardos exercerem esse direito, eles encontram grande dificuldade. Porque quem faz essa definição, quem que faz essa avaliação de que a pessoa cabe dentro dessa lei de políticas de cotas? São as pessoas brancas, né? E elas normalmente dizem que há muitas fraudes. A própria população negra retinta fala dessas fraudes, que o pardo ele só se declara negro quando tem que obter alguma vantagem. Mas os pardos, eles entendem que eles ficam no meio, não fazem parte nem de lugar
e nem de outro. Por quê? Porque a população negra mais antiga, o movimento negro mais atual, não, eu já tenho mudado bastante, eu sinto que mudou bastante essa visão, mas o negro mais antigo, ele não aceita que os tons de pele mais claros também façam parte da raça negra, eles entendem que nós, mais claros, não fazemos parte dessa raça. E também a gente não se encaixa no perfil de branco, porque nós não somos brancos, nós temos um tom de pele mais escuro. Então, nós somos aceitos pelos brancos, porque temos o tom de pele mais claro, como acontecia na época lá colonial, temos vantagem de estar mais próximos deles, mas nós não somos brancos, então eles deixam a gente evoluir até determinado momento, e aí naquele momento ele vai te barrar e vai dizer você não é branco, então aqui você não entra. Então, o pardo ele fica meio que no limbo, né? Nos termos jurídicos, a gente fala que ficou no limbo jurídico. Por quê? Porque a pessoa não é preta e também não é branca, né? Então, criou-se esse termo pardo exatamente para isso, para que continue fazendo essa diferenciação, para que continue existindo esse racha e aí as pessoas não se enquadram. A verdade é que somos praticamente uma população negra. Ainda haverá muitos debates, os debates são importantes, né? Mas eu acho que o mais importante nesse momento é que estamos falando disso, né? Há um pouco, não precisamos voltar muito atrás, né? Há pouco tempo sequer se falava disso, sequer se discutia esse assunto. Então, existe uma grande diferença ainda para se chegar a um termo de quem faz parte, do preto, do negro, do pardo. Na minha opinião, o pardo nem existe, nunca existiu. Nós somos todos negros, mas existe essa disputa porque desde a era colonial, nós, de tom de pele mais claro, acabamos obtendo algumas vantagens em relação ao retinto. Muito importante aqui a gente abrir um parêntese, né, nessa questão de cotas, nessa questão de disputa, de disputa, não, de dificuldade, de entendimento, de tom de pele, a que raça se pertence, para falarmos um pouquinho do racismo e da injúria racial, né? Em 2023, né, foi criada uma lei publicada em 2024, que é a Lei 14.532, ela equiparou a injúria racial ao crime de racismo, para tornar essa pena um pouco mais severa, e também tornou um crime imprescritível. O que é um crime imprescritível? Independente do momento em que ele aconteceu, você vai poder, a qualquer momento, fazer essa denúncia. Então, não tem um prazo de 1 ano, de 2 anos, não. Independente de quando aconteceu, é possível fazer a denúncia. Isso aconteceu porque muitas vezes se cometia um crime mais severo, mas era classificado como uma pena menor, né? Bom, só para diferenciar um pouquinho, para vocês entenderem o que é um crime de injúria racial e um crime de racismo, o crime de injúria racial, ele ofende a honra da pessoa, né? São elementos como de raça, de cor, de etnia, de religião. Então, diz respeito às situações da honra do indivíduo. Isso varia de pessoa para pessoa, né? E geralmente é utilizado palavras preconceituosas. Esse crime está tipificado no artigo 140 do Código Penal, seção de crimes contra a honra, e aí ele tem uma pena de 1 a 3 anos mais multa. O que seria aqui para vocês entenderem um pouco melhor essas falas preconceituosas? Inveja branca, a coisa tá preta, preto de alma branca, ovelha negra da família, serviço de preto, ou dia de branco, são dos exemplos importantes que a gente pode citar para vocês. Bom, já no racismo, a gente tem aí um crime contra um coletivo, contra as pessoas, contra uma raça, né? E esse crime só o Ministério Público pode denunciar, tá? Ele está tipificado no artigo 20 do Código Penal, e temos aí também uma reclusão de 1 a 3 anos, que foi incluído pela Lei 9.459 de 97. Nesse caso, nós temos os seguintes exemplos. Não contrato preto.
né? Existem algumas empresas antigamente ainda temos, né? Empresas que fazem esse tipo de contratação, que não simplesmente não contrata pessoas retinta e pronto. Então, essa prática, ela pode ser denunciada e se comprovada, existe essa pena que pode ser aplicada. Ou, por exemplo, meu filho não tem aulas com professores pretos. Ou, por exemplo, alguém vai, a gente já viu aí em alguns filmes, por exemplo, a pessoa chegar em um hospital e não querer ser tratada por um enfermeiro negro ou por um médico negro. Aqui nós temos um documentário que eu trago para vocês que fala da desigualdade entre os cargos de chefia, desigualdade salarial. Esse documentário chama A Coisa Tá Preta. Eu trouxe aqui para vocês o link para que vocês possam assistir nos minutos, a partir do minuto 6 até os 7 minutos. Ele traz bastante, muito claro essa questão. Eu acho que eu não consigo colocar aqui para vocês verem, mas né? Vocês podem clicar e assistir o documentário, eu super recomendo, é um documentário muito importante que todos deveriam ver. Trago números para vocês desse mercado de trabalho, que foi feita uma pesquisa pelo IBGE em 2022, das 40,9% da população ocupada informalmente, mulheres pretas e pardas são 46,8%, os homens pretos e pardos 46,6%, e na média nacional nós temos as mulheres brancas com 34,5%, e homens brancos 33,3%. Bom, como eu sou do meio jurídico, eu trouxe algumas informações aí de como é o nosso ambiente em relação aos dados de raça e cor. Bom, a OAB São Paulo, até o ano passado, sequer sabia qual o número de pretos e pardos que fazia parte dos seus inscritos, quem eram essas pessoas. Isso mudou em fevereiro do ano passado, né, fevereiro de 2024, que começou a se iniciar essa pesquisa para tentar catalogar quem são esses inscritos na OAB São Paulo, na questão de raça, cor, como é que eles se declaram, né? Isso aconteceu através da primeira mulher presidente em 90 anos, então a gente pode ver que as mulheres se preocupam muito mais com essa questão, também se preocupou com o quesito paridade de gênero nos cargos de comando da OAB São Paulo, então isso mudou muito. Não tem os números atualizados, a OAB ainda não disponibilizou esse número de negros e pardos inscritos nos seus quadros, mas eu acredito que em breve isso acontecerá e a gente pode trazer para vocês, mas como vocês podem ver, uma coisa que até 2024 nem sequer se pensou nesse assunto, em saber quantos advogados negros, quantos advogados declaram pardos na OAB São Paulo, que é uma das maiores do Brasil. Continuando aí no ambiente jurídico, nós temos o Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdade, que nos traz que em 2019, os advogados negros, pretos e pardos era apenas 1% de seus quadros, hoje em 2022 pulou para 11%, mas é claro que estar no ambiente jurídico sendo preto ou pardo, não quer dizer estar no cargo de liderança. Então, nos cargos de liderança, esses números são muito melhores, se reduz assim ao extremo, ao ponto de estar aí, vai 0,02%. Então, a diferença, a desigualdade ainda continua muito grande. Só para que você tenha uma ideia do rendimento hora da população ocupada, nós temos aí os brancos com uma média de hora de rendimento hora R$ 20, né? A população preta ou parda já cai aí para 12,40%, ou seja, é uma diferença de 61,4%, é uma diferença muito grande. Por nível de instrução, né, eu trago para vocês de ensino superior, com brancos tendo um rendimento hora de 35,30 por reais, enquanto que os pretos e pardos têm um rendimento hora de 25,70. Então, a diferença é muito grande ainda, nós temos que trabalhar muito essa questão,
E quando se trata de mulheres, a gente sabe que essa diferença fica ainda muito maior. Importante frisar, eu trago para vocês esse slide, a desigualdade salarial entre homens e mulheres, porque as mulheres ganham 19,4% menos que os homens nos cargos dirigentes, de gerentes, ou seja, cargos de liderança. A remuneração, a diferença na remuneração pode chegar até 25,2%. E por conta dessa diferença salarial, foi criada a Lei 14.611 de 2023 para tentar amenizar essa desigualdade, para tentar garantir a igualdade salarial entre homens e mulheres que exerçam as mesmas funções. Sabemos que hoje as mulheres, em números, elas são muito maiores, ocupando cargos, tendo ensino superior, né? Nós temos aí uma pesquisa de 800 mil mulheres no mercado de trabalho, enquanto os homens são mais de 300 mil. Mesmo assim, nós temos quase que o dobro de mulheres com ensino superior no mercado de trabalho, mas que, quando chega na hora de fazer o pagamento, elas ganham muito menos. Então, as mulheres exercem as mesmas funções, trabalham da mesma forma, né, nos mesmos cargos, mas na hora de efetuar o pagamento, elas ganham muito menos que os homens. Trago aqui para vocês um exemplo de empresa inclusiva, que é o Magazine Luiza, que em 2020 implantou o Magalu Trainees para negros, e na época foi uma coisa que deu muita repercussão. A Magazine, ela teve muitas críticas, né? A desigualdade, seja ela qual for, social ou racista, é um câncer para a sociedade, é o que se dizia da Magazine Luiza na época, né? Mas nós temos também a Mulheres do Brasil, um grupo político suprapartidário que atua na área da saúde, da educação, de emprego e habitação. E também temos o Pula para 50, que também é da Luiz Helena Trajano. Ela traz esse grupo de mulheres que tenta aumentar o número de mulheres na política. Então, Pula para 50 também tem a intenção, né, de fazer com que as mulheres sejam, se mais de 50%, ou no mínimo 50% das mulheres na política, que possam lutar pelos nossos direitos, porque nós sabemos que as leis para mulheres são feitas por homens, e aí também é um caso de se pensar para que votemos em mulheres, né? As mulheres, elas são tão competentes quanto os homens, nós somos maioria em população, mas infelizmente nós não conseguimos eleger mulheres. E aí, como exemplo, eu trago aqui Ferraz de Vasconcelos, que nós temos 17 vereadores e apenas uma é mulher. Então é muito difícil para ela sozinha incluir na pauta políticas públicas para mulheres, porque só uma andorinha sozinha não se faz verão. Nós sabemos disso, então precisamos mudar esse conceito de que mulheres não são boas na política. Nós somos sim boas na política, claro. Nós temos que fazer a diferenciação de quem está ali somente para uso exclusivo seu, mas tem mulheres que têm realmente, fazem, que querem brigar pelas mulheres. Então nós temos que sim dar essa vazão, dar essa oportunidade para que outras mulheres lutem por nós. Então eu peço que vocês pensem no assunto. E aí eu digo para vocês que a Magalu Trainees para Negros é um sucesso hoje, exatamente porque a Luiza Helena Trajano não teve medo, se colocou, se posicionou, e mesmo com todas as críticas que recebeu, ela é uma empresa que faz essa inclusão, né? Aliás, a Magazine Luiza, não só em relação à pessoa negra, ela traz também no seu quadro a questão das mulheres poderem, de ter um canal dentro da empresa para que as suas funcionárias possam pedir ajuda em caso de violência doméstica. Então é uma empresa muito inclusiva que pensa, bom, ela é comandada hoje por um homem, mas ela foi comandada por muitos anos por mulher, né, que é a Luiz Helena. Então ela tem essa pauta inclusiva, essa pauta de ser contra a violência contra a mulher. Então é uma grande empresa, um exemplo a ser seguido pelas outras empresas no Brasil.
Eu deixei essa informação, esse slide para o final, que é o cabelo da pessoa negra como símbolo de identidade, porque por muitos anos o cabelo black, o cabelo crespo, ele foi considerado como, como sendo uma coisa ruim, ele denegria a imagem da pessoa. Então se falava de cabelo duro, cabelo bombril, para as mulheres se fazia alisar o cabelo para que ela pudesse entrar no mercado de trabalho sem chamar muita atenção, né? E quem utilizasse o cabelo Black Power dificilmente arrumaria um emprego, então tinha que estar sempre para os homens sempre baixinho, para as mulheres sempre se fazia o alisamento. Isso mudou um pouquinho a partir da década de 60, que o cabelo Black Power se tornou um estilo, um símbolo de resistência, como se fosse uma identidade da pessoa negra para que ela resista, um símbolo de resistência mesmo, para se colocar em relação aos brancos que falavam do cabelo negro, né? Então, hoje, o cabelo crespo, o cabelo negro, demonstra uma construção social, uma cultura, uma política, uma ideologia, tá? Tenho entrado aqui para vocês também um link que fala sobre sobre o assunto, sobre o tema do cabelo negro como símbolo de identidade. Esse material ele também vai para que vocês possam ver, para que vocês possam assistir e entender um pouco mais dessa resistência, tá? Essa questão do cabelo para o negro, ela é muito importante, então eu sugiro que vocês realmente possam ver com carinho essa questão. Bom, e como é que a gente faz para diminuir essas questões racistas, para acabar com o racismo, com a gíria racial, com toda essa desigualdade, com esses problemas todos? Educação antirracista. É lá na escola que se começa a aprender o respeito para com o outro, né? Nós temos aí, como eu falei, uma paleta de cores muito grande, uma mistura de cores muito grande, e acho que há muito deveria ter se começado a tratar desse tema. Eu, por exemplo, sou uma negra de pele clara, eu tenho cabelo liso porque eu tenho mistura indígena também. Então, o Brasil é uma mistura de tudo isso. Por mais que as pessoas se achem, às vezes, uma melhor que a outra, é muito importante que as pessoas entendam que somos todos iguais, temos as mesmas competências e por isso temos os mesmos direitos. E o direito principal é o respeito. Respeito a quem eu sou, respeito a minha aparência, respeito a minha autodeclaração, né? A gente sabe que as pessoas não querem se declarar pretas por conta de todas essas questões, né? Mas tem melhorado muito através dessa educação antirracista. Algumas escolas têm muita dificuldade em colocar essa educação, em colocar na prática a Lei 10.639, mas é muito importante que se comece desde cedo, né? Aqui em Ferraz eu fiz parte, na verdade, da educação antirracista nas escolas, e foi de uma grande importância, porque em números, em pesquisa, foi possível identificar que foi uma das cidades em que aumentou o número de pessoas que se autodeclararam preta. Nesse slide vocês podem ver o início do projeto Cultura Afro, que é daqui da Prefeitura de Ferraz, que começou em 2023. Nesse projeto, os professores se capacitam, levam para as escolas, para os seus colegas, para que sejam aplicadas às crianças o ensinamento dessa cultura afro. Também é importante falar para vocês da Lei 12.987 de 2014, que institui o Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra. Essa data ela é importante porque a mulher negra não se sentia representada no 8 de março, porque é uma luta da mulher branca, né? Nesse momento histórico do 8 de março, a mulher negra ela estava cuidando dos filhos das mulheres brancas para que essas mulheres lutassem pelos seus direitos. Então, a mulher negra não se sentia representada nessa data, então foi criado o dia 25 de julho para que ela pudesse celebrar, para que se pudesse fazer uma diferenciação nessa celebração e elas se sentissem representadas. E por se tratar de uma data importante neste mês de julho,
eu trago para vocês o primeiro Valoriza Preta Ferraz de Vasconcelos, que é uma idealização de uma grande amiga, Vera Fênix, que é uma ativista há mais de 20 anos aqui em Ferraz, do movimento negro. Então, ela idealizou essa data aqui no município e nós fizemos o primeiro Valoriza Preta para chamar a atenção das pessoas do município, né, das autoridades do município em relação a esta data, porque não havia nada, não havia nenhuma celebração importante no município nessa época. Então, em 2022, em 2022 nós fizemos o primeiro evento, foi um marco aqui na cidade. Nós fizemos numa praça um evento celebrando as mulheres mais antigas do município. Nessa data importante, tivemos a participação da Comissão da Mulher Advogada aqui de Ferraz, da qual eu sou presidente, também do Centro de Apoio à Mulher, também do Conselho Municipal das Mulheres, das mulheres do movimento negro, tivemos o apoio da Prefeitura Municipal. Também em 2022 tivemos aqui o início do CONPIR, o Conselho Municipal de Igualdade Racial, de promoção da igualdade racial. Então, nós tivemos a lei, né? Foi feita a lei, foi feito as inscrições para fazer parte desse conselho que luta pelos direitos de igualdade racial. E eu tenho muita honra de fazer parte, junto com a doutora Isabelle. Nós representamos a OAB de Ferraz neste conselho e foi um marco, né? Aí vocês podem ver nessa foto as pessoas da diretoria que nos apoiaram da OAB de Ferraz para que nós fizéssemos parte desse conselho e pudéssemos lutar pela mulher negra no município. Divido com vocês também a alegria de ter participado, né? Eu faço parte da idealização desse projeto com a Vera. Nós realizamos em 2023 o segundo Valoriza Preta, num formato diferente. Esse é um momento que eu estava não só presidente da CNA de Ferraz, mas também presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Então, nós elevamos o patamar da discussão da mulher preta no município e fizemos um evento na Câmara Municipal para discutir a saúde da mulher preta dentro do município. Levamos para a Câmara Municipal essa discussão, trouxemos médicos, enfermeiros, farmacêuticos, a nossa prefeita, que também é mulher, participou, apoiou esse evento, tivemos uma grande discussão. Dessa pauta, saiu 10 políticas públicas que foi enviada para a área da saúde para discussão. Então, avançamos muito no município em relação às discussões da mulher preta, dos direitos da mulher preta no município. Em 2024, nós continuamos com essa discussão dentro da Câmara, mas nesse momento discutimos a educação da mulher preta, né? Por que elas são a maioria que acabam deixando as escolas por N motivos? Então, levamos professoras para dentro da Câmara Municipal, a secretária de Educação do município participou e também deste evento. Podemos levar políticas públicas para que sejam debatidas pelo município e, quem sabe, implantadas, que melhorem a questão não só da saúde da mulher negra, como a saúde, a educação da mulher negra dentro do município. Vamos ver nesses slides algumas sugestões, por exemplo, não o filme do Luiz Gama, não só o filme, como o livro dele, que conta a história dele, é muito importante, documentários, reportagens, cursos, podcasts, eu indico muito o Mano a Mano, que é feito pelo Mano Brown dos Nacionais, alguns livros, sites de Instagram, para que vocês possam aí ter mais base de tudo isso que eu falei, desse colorismo, dessa nossa miscigenação, da questão da mulher negra. Também deixo para vocês toda a referência bibliográfica que eu utilizei para fazer esses slides, para fazer esse texto. Espero que vocês tenham gostado da aula. Deixo aqui para vocês os meus contatos, a minha rede social, para que vocês possam entrar em contato em caso de dúvida.
Eu peço gentilmente que vocês pensem sobre o assunto. Eu sei que é um tema novo, um tema que muita gente ainda não fala. Eu também ministrei uma aula presencial, a gente consegue perceber que as pessoas ainda não querem falar sobre o tema, mas apenas pensem, mantenham a cabeça aberta, se olhem, se reconheçam naquilo que eu falei, e um dia, quem sabe, possamos falar sobre o tema pessoalmente. Estou à disposição de vocês, espero que vocês tenham gostado da aula. Gratidão, um abraço a todos.